É zen, 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 preocupação, zen, problemas e rótulos. Estamos em mais um episódio do Zen Rótulos, um lugar onde você pode ser do seu próprio tamanho, de papos leves, descontraídos, sem rótulos, zen padrões. Hoje, antes de qualquer coisa, eu quero fazer um agradecimento especial à Una Produções, que é a produtora responsável por fazer esse podcast acontecer. E a gente mudou aqui de cenário dessa vez. A gente está aqui no Jussara Cultural, então esse agradecimento especial. E hoje meu convidado é o Carlos, que é engenheiro eletricista, é fundador do Instituto Essência. É um prazer estar aqui com você, Carlos. Prazer, Amanda. Conta um pouquinho pra gente, né? Hoje você trabalha com espiritualidade, autoconhecimento, então até a gente brincou um pouquinho antes ali no backstage, que você saiu de uma energia para outras energias. E conta um pouquinho da tua trajetória, assim, dessa transição de carreira, como foi para você. Conta um pouquinho pra gente. Sim. Eu costumo dizer que o Instituto Essência, ele começou a nascer há 32 anos atrás, que foi quando eu tive meu primeiro contato com o autoconhecimento, com a espiritualidade, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos. Eu sempre brinco, enquanto meus amigos estavam ali jogando bola e correndo atrás de outras coisas, eu estava meditando e fazendo aula de yoga. Então, meu primeiro contato com o autoconhecimento foi com yoga e com a meditação. Que lindo! E desde então eu nunca mais parei. E a partir disso, né, eu depois, paralelamente a isso, daí eu fiz a minha formação em engenharia, né, fiz engenharia, fiz mestrado, isso morando em Sorocaba, me mudei para Minas, depois eu me mudei para Santa Catarina, né, estou há 20 anos aqui em Santa Catarina, trabalhei em empresas, trabalhei em grandes empresas aqui da região, sempre em área comercial, mas o autoconhecimento sempre continuou, sempre esteve presente na minha vida, sempre. E até que chegou um momento, há 8 anos atrás, né, que eu tive uma grande transição de carreira, em que eu senti dentro de mim que era momento de eu iniciar algo novo, e aí nasceu o Instituto Essência. Mas esse Instituto Essência vem sendo preparado desde lá meus 15 anos, quando eu fui, né, aprendendo, fui me desenvolvendo, me autodesenvolvendo para poder hoje estar à frente de um instituto, né, que trabalha com autoconhecimento, com espiritualidade, né? Então, 8 anos atrás nasceu o Instituto Essência, segue até hoje, né? E hoje, nesse momento da minha vida, eu estou 100% dedicado ao Instituto Essência. Então, eu não tenho mais o trabalho paralelo dentro da engenharia. Né? E assim nasceu a história toda. E eu imagino que há 32 anos atrás, tipo assim, dessa história, enquanto seus amigos estavam jogando bola e você praticando yoga ou meditando, era tipo esquisito, com certeza. Era. Eu lembro até hoje, eu fiz formação em Reiki quando eu tinha 18 anos. Isso há quase 30 anos atrás. O Reiki era bruxaria naquela época. Não existia, era um negócio quase que escondido. Né? E hoje não, hoje já é considerado, é reconhecido, né, pela esqueci a entidade, enfim, já é reconhecido como uma terapia complementar e aplicado bem abertamente, né? Naquela época não. Então, realmente, foi um momento onde as coisas, esse lado mais terapêutico ainda era muito pouco difundido no Brasil. Mas eu sempre me interessei, então sempre fui atrás, sempre busquei. E o primeiro contato, assim, tu tem recordação? Há 32 anos, Sim. O momento exato, assim, que esse encontro aconteceu, você lembra? Foi a meditação. Foi a meditação. Tinha um grupo de meditação em Sorocaba, que tinha lá um professor de meditação, e aí eu participei, eu gostei, e a partir da meditação veio o yoga, daí a partir disso que foram vindo outras formações, outras experiências, até chegar em ayahuasca, até chegar em várias outras ferramentas que eu experimentei de autoconhecimento, mas interessante que sempre o yoga e a meditação foram a minha base. Tanto que eu fiz curso de formação de professor de yoga também, de meditação eu fiz Vipassana, que é aquele retiro de 10 dias. Então sempre foi a base, e dentro do Instituto Essência eu sempre falo, a base da prática espiritual, da prática de autoconhecimento é a meditação. Eu até hoje, depois, mesmo tendo experimentado tantas outras coisas, eu ainda tenho plena certeza que o trabalho começa na meditação. Então é a minha base, realmente. E tu percorreu muitos caminhos, né? Porque daí 32 anos atrás, desde o teu primeiro contato até fazer a tua formação, né? Então ingressar na academia e escolher o que tu ia fazer e tal.
muita coisa aconteceu, né? Até há 8 anos atrás, tipo, você decidir fazer essa transição de carreira, mas pelo que eu entendi, você ainda fazia os dois em paralelos durante um período. Quando eu fiz a mudança, na verdade foi assim, veio primeiro a mudança, depois que veio o Instituto Essência. Então isso que tornou o meu processo mais desafiador. Eu cheguei em um momento da minha carreira em que eu vi que não era mais aquilo. Eu chegava, sentava em frente ao computador, eu perguntava para mim, o que você está fazendo aqui? Não é isso mais que você precisa fazer. Só que eu não sabia o que eu tinha que fazer. Mas eu sabia que aquilo já estava insustentável. Né? Daí eu falei, então eu vou. Né? E daí eu larguei, fui para Piracanga, na Bahia, fiquei 1 mês e meio lá, enfim, retirado, para, né, permitir com que as coisas acontecessem. E foi ali que começou um grande processo de transformação interior minha. Né? Acho que ali, eu entendo ali que ali foi o despertar espiritual realmente, há 8 anos atrás, né, que foi quando realmente eu me abri para experimentar algo novo. Né? Não, eu saí eu gosto de autoconhecimento, mas estava como hobby. Sim, ali não era vivenciado. Ali eu vivi o autoconhecimento. Não, eu vou sair, vou me experimentar. E aí, a partir disso, veio a ideia de fundar o Instituto Essência. Né? Aí que nasceu o Instituto Essência, e eu fiquei 3 anos só trabalhando com o Instituto Essência. Depois eu voltei a trabalhar em empresa paralelo, né? Até que no final do ano passado, de novo, veio um movimento de sair da empresa e ficar só com o Instituto Essência. Então teve um período ali de 4 anos onde eu fui metade Instituto Essência e metade trabalhando em empresas, né? E agora eu voltei a estar só dedicado ao Instituto Essência. E assim, eu acho muito doido, né, que me veio aqui agora, que tipo assim, esse caminho do autoconhecimento, e mesmo quando o nosso coração tá pulsando, tá latente quanto a esse caminho, não é uma coisa tão fácil, né? A gente roda, o coração tá falando, mas fala, tá, senti que eu quero fundar, tem um instituto e tal, mas vou voltar pro mundo corporativo mesmo assim, vou fazer, porque é mais seguro, porque eu não sei o que o caminho do autoconhecimento vai me dar, porque é muito incerto. A gente no final não sabe o que vai acontecer. E aí, não sei, bom, pelo menos a minha experiência, assim. Sim. Porque a gente realmente tem que abrir mão de muita coisa que às vezes a gente nem tá tão preparado assim, né? E é um grande trabalho, uma grande caminhada até realmente a gente se entregar. É isso, né? E mesmo sentindo que tá, tipo, pulsando. Não, cara, é isso que chama meu coração. Mas, eu vou ter que trabalhar o desapego para um caralho. Eu vou ter que... né? É bem doido. Eu gosto muito de fazer a analogia com a Matrix, né? A hora da pílula azul e da pílula vermelha, né? O despertar espiritual é quando você aceita a pílula do novo, só que quando você toma a pílula do novo, você tem acesso a um mundo muito mais desafiador do que o mundo da ilusão. Porque no mundo da ilusão é impossível você se amortecer ali, né, num acesso isso, num acesso aquilo, e vivo ali de forma ilusória realmente. Mas a hora que o despertar acontece, você entra em contato com as sombras, com as máscaras, com a criança ferida verdadeiramente, ali não tem como voltar atrás mais. Isso. É isso que é o marco do despertar. Por mais que eu voltei a trabalhar em empresa, mas eu tinha consciência do que estava acontecendo. Né? Eu tinha consciência que era um período provisório. Era por um tempo que eu sentia a necessidade, mas eu sabia que era provisório e meu nível de consciência já era outro, já era diferente, né? Então, isso é bem interessante a gente falar disso, porque muitas pessoas têm a crença de que o despertar espiritual é a hora que, uau, agora são só flores, né? É só alegria. Mal sabe que é aí que é a hora que começa o problema. E o filme Matrix, ele mostra muito isso, né? Porque a hora que ele toma a pílula e ele vê a realidade é representada por um lugar muito feio, né? É muito feio. As pessoas com roupa rasgada, aqueles monstros gigantes. Então é um negócio muito feio, muito mais feio do que o mundo ilusório. E é justamente isso que acontece realmente, né? Sim. Mas é a realidade. Então é uma escolha, né? E ele, quando tomou a pílula lá, ele sabia que ia enfrentar desafios. Eu sabia que ia enfrentar desafio. Mas eu queria a verdade, eu não queria mais viver a ilusão, viver me escondendo atrás do medo de encarar o que é realmente. Né? Eu já tinha consciência do que é o sentido da vida para mim naquele momento. Né? Eu queria viver algo, né, que realmente me permitisse me conectar novamente à minha essência, me conectar a Deus da forma como eu acredito, porque eu entendo que o nosso caminho espiritual é para isso, é para essa reconexão.
E eu sabia que se eu não tomasse a pílula, eu não iria conseguir avançar até essa reconexão. Então eu paguei o preço e fui. Sim, essa semana, uns 2 dias atrás, eu acho, quando você falou, tipo, que o autoconhecimento, as pessoas acham, beleza, agora, meu Deus, estou trilhando o caminho do autoconhecimento e que gostoso, que delícia. Não. Não é, muito pelo contrário. Porque é isso, a gente vai encarar coisas em estado de consciência que são muito mais dolorosas, são muito mais profundas, que é muito mais fácil morrer ignorante do que querer evoluir. Tem que ter muito culhão pra querer ser uma pessoa melhor. Muito! Tipo assim, né? Pra ser um ser humano evoluído. Tem que ter muita coisa. Tem que ser. É um ato muito corajoso. E aí, participo de um grupo lá de professoras de yoga. E aí, uma delas falou que assim, pra você praticar yoga, também tem que ter muita coragem, porque nem sempre, e não é pra todo mundo, porque você talvez vai ter acesso a coisas que você tá varrendo pra baixo do tapete, e ali naquele momento talvez você... Então, não é gostoso, não é sempre gostoso, não vai ser sempre gostoso. Eu acho que isso é meio também o caminho do autoconhecimento no geral, de ferramentas, de inúmeras ferramentas, né, que a gente tem pra trilhar. Então a gente vai do escuro, do obscuro, até a luz. E não é um caminho linear. Ainda tem isso? Que é obscuro, luz, sabe? Até quando eu fui entrevistada no meu podcast, eu tenho falo assim, que o caminho do autoconhecimento, ele é um caminho que foi uma amiga minha também, que falou uma vez, eu nunca esqueci, que o caminho do autoconhecimento, ele é só um caminho, né? É uma reta. É uma reta. Tipo, não tem como chegar num lugar e falar assim, opa, não, quero voltar. Aqui tá ruim. Vai ter que passar. Espremido, gostando, não gostando, né? Vai ter que encarar isso e esse caminho de linha reta, né? Infinito, assim. E cada vez que a gente caminha esse caminho, passa esse caminho, e no final é assim, né? Aquela história. Não vai ser tão gostoso, mas é libertador, né? É maravilhoso. Que bom que a gente vive no caminho do autoconhecimento. Sim, eu vejo que tá muito uma coisa que eu percebi muito na minha história, assim, ressignificar o sentido da vida. A partir do momento que a gente entende o sentido da vida, fica mais fácil a gente enfrentar os desafios, né? Entendendo a vida na Terra, da forma como a gente experiencia, como um meio necessário para que a gente passe pelo processo de lapidação, para que a gente, em algum momento, volte a se reconectar. E esse processo de lapidação, esse meio, ele necessariamente vai ter dor. Não tem como você passar pela vida, você despertar, você amadurecer sem dor. O budismo já fala isso muito claro, né? Você vai passar pela dor. Só que quando você entende que esse é um processo necessário para a lapidação, né? E a partir dele você vai conseguir cada vez mais... O nevoeiro vai abaixando, ele vai abaixando. E conforme ele vai abaixando, você vai acessando outras coisas que... Você vai entendendo que essas outras coisas é muito maior do que os desejos que a vida aqui pode oferecer. Né? Então, eu entendo para mim, assim, a partir do momento que eu fui entendendo isso e fui trazendo isso para minha vida, eu passei a encarar os desafios de forma diferente e os momentos de dor de forma diferente. Como um processo, se eu estou vivendo a dor, então eu estou no processo. Eu não estou me amortecendo, eu estou no processo. E está doendo porque ele vai doer. Porque são feridas e feridas, camadas e camadas abertas dentro de nós, que enquanto a gente não acessa, a gente não cura. Né? A ferida ela não vai se curar por vontade divina. Né? É um trabalho de cada um, né, de fazer esse processo para que acesse, cure, e cada vez mais, né, você vá voltando a assumir realmente a sua essência. Né? Por isso que é Instituto Essência. Né? Qual que é a minha essência por trás dessas máscaras, de todo esse eu idealizado, esse falso eu que eu mostro para o mundo quem eu sou afinal. Né? E esse processo de chegar nesse quem eu sou vai passar pela dor. Né? Então, eu vejo assim, no meu processo, cada vez mais eu sinto, eu já não me conecto mais, eu não sou distraído tão fácil. As coisas do mundo hoje já não me atraem tanto, como já me atraiu em outros momentos. Por quê? Porque eu já experimentei outras coisas. Eu já comecei a entender que, uau, é isso sim, isso que é importante, é isso que eu quero para minha vida. E com isso, ou seja, já começou a baixar um pouco o nevoeiro, já comecei a sair, talvez a parte mais
o fundo do poço, enfim, não sei, né? Vai saber. Talvez já tenha essa passada, então já começou a se abrir outras coisas, né? Por isso que no começo é muito fácil as pessoas desistirem e desviarem. Por quê? Porque no começo é a hora de maior dor. Quando eu fiz o processo de mudança ali, que eu saí da empresa, eu praticamente entrei em depressão. Foi muito forte, foi realmente muito forte mesmo. E acho que o que me sustentou foi a minha caminhada que eu já tinha há muito tempo, né? E realmente o chamado para eu fazer algo diferente, enfim. Porque é muito doloroso, né? E aí que a pessoa, que eu vejo muita gente recuando e não, então deixa quieto. Deixa eu ir para lá porque eu não consigo. E aí vai e faz isso que eu falei anteriormente. E vai jogando a sujeirinha para baixo também. E vai jogando. E quanto mais joga, a hora que puxar esse tapete, meu irmão, aí é poeirada, é sujeirada, é coisa... E aí, para lidar com tudo isso, não aguenta. De uma vez só, não dá. Vai dar tilt, vai dar pan. E aí, enquanto a gente estava conversando aqui, eu fiquei pensando nisso. Que a gente que tá, né, nesse caminho do autoconhecimento, parece papo de louco, né? Parece papo de louco, papo de maluco. E hoje, tipo assim, hoje que tá muito mais difundido, que se fala muito mais, né, sobre isso, mas tô falando, não, eu tava entendendo que eu tava sentindo dor, mas a dor é pra me curar e não sei o quê. E de fato, parece papo de maluco. Quem escuta de fora pensa, não, tá, vou sentir dor pra me curar, que coisa é essa? E voltando à tua história, que tipo, há 32 anos atrás, você nesse processo de autoconhecimento, eu que despertei há uns 5 anos atrás, mesmo assim, eu ainda sou esquisita em vários lugares. Eu ainda, virou Buda, monge. Entendeu? Eu imagino isso há 32 anos atrás. O esquisito, entende? E ainda mesmo assim, essas ideias que a gente troca sobre essa profundidade, dessa existência, do pulsar do existir, né? O que eu sou além disso, né? Da carne. Que espaço que eu ocupo nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Por quê? Né? De entender por que a gente existe mesmo e dar significado, sabe? Palpável, sabe? Para isso, assim, da minha existência, né? Do meu espaço. Eu tô ocupando um espaço no planeta que tá cheio de gente. Então, pô, o mínimo que eu tenho que fazer. Pô, entender quem eu sou no meio dessa multidão, né? E muito doido isso. Enfim. Eu vejo até assim, uma das grandes ilusões que eu vejo nas pessoas é de achar que dá para fugir desse processo. O processo, o caminho espiritual, o caminho de lapidação, ele está acontecendo para todo mundo. Todo mundo, não tem exceção, para todo mundo está acontecendo. O que vai mudar é o quão rápido você vai conseguir chegar lá e o quanto de dor você vai sofrer. Mas ele está acontecendo para todo mundo. Eu acredito muito nisso, né? Então, quanto antes... Porque imagina, pensando num ciclo, né, que acontece ali, né? Eu não quero entrar no caminho espiritual. Beleza. Se você não quer entrar no caminho espiritual, você vai estar desconectado de você. Você não vai entrar no processo de se reconectar. Quanto menos conectado que você tiver com você, mais você vai buscar fora algo que você, na verdade, deveria buscar dentro. Por quê? Porque você vai vir um vazio. Vai vir porque se você está desconectado de quem você é, de Deus, do seu centro, você vai sentir esse vazio. E todo mundo vai sentir esse vazio. Só que daí quem não está no caminho, eu vou buscar fora. Quanto mais eu busco fora, mais eu busco aprovação. Quanto mais eu busco aprovação fora, mais eu me perco. Porque aí eu vou começar a criar imagens idealizadas, máscaras de quem eu deveria ser para receber essa aprovação, e mais eu me perco no caminho. Quanto mais eu me perco no caminho, mais eu vou ficar preso a ciclos repetitivos. Por quê? Porque a função do ciclo repetitivo, o que é? É a nossa alma querendo mostrar para nós, você está errando aqui, você precisa ver isso daqui. Enquanto você não parar para ver, você vai atrair a mesma pessoa. Pensando em relacionamento, você vai atrair a mesma pessoa, por mais que você mude de relacionamento, mude de país, você vai atrair o mesmo padrão. Porque é uma forma, né, da inteligência universal, eu imagino, né, mostrar para nós que não está certo ali. Né? Então vai ter mais padrão repetitivo e você vai ficar preso ali. E daqui a pouco essa angústia vai começar a aumentar cada vez mais. Até que vai chegar uma hora que você vai precisar pegar um câncer. Você vai precisar cair na cama para você entender que minha vida está errada. Não é isso, minha vida. Ou seja, a pessoa precisou ser levada a um nível extremo de dor, de sofrimento, até ela
entender que, opa, eu preciso achar um caminho diferente, né? Então, é inevitável o caminho do autoconhecimento. O que vai mudar é o quanto você vai sofrer até você aceitar e você viver isso, né? E o quão rápido você vai conseguir passar por esses estágios necessários de dor também. Então, tá todo mundo no mesmo No caminho. mesmo barco. E no Então, não mesmo adianta barco, adiar. Não adianta adiar. Eu sempre falo, gente, se é o que abrir para você essa falou. escolha ou não, né? Você já está aqui, você tem 80 anos, 100 anos, faça por merecer. Né? Faça o máximo que você possa aqui, porque para que na próxima vida, eu acredito em outras vidas, porque para mim não faz o menor sentido não ter outras vidas, né? Faça o melhor que você pode aqui para que nas outras vidas você deixe menos coisa. Você deixe menos coisa para fazer. Mas não tem para onde fugir. Né? Não tem para onde fugir. Com certeza. E agora, voltando lá para a tua história, aí você foi para Piracanga. E aí, nesse retiro lá, nessa vivência, enfim, whatever, o que estava acontecendo naquele momento para você, ali você sentiu do teu instituto. Ali, nasceu... tipo, eu quero fazer algo também onde pessoas se encontrem, se reconectem. E aí foi a tua primeira ideia. Foi a partir do processo que eu fui passando pelas camadas de dor, que eu fui me curando, né? Eu fui entendendo, opa, eu também posso curar, porque eu passei pelo processo, né? Eu passei pela jornada, né? E aí as coisas é muito interessante, como é tudo sincrônico, né? Ali, daí eu fui para Piracanga. Quando eu fui para Piracanga, eu conheci o Prem Baba, né? E me conectei muito com as falas dele, com os livros dele. Para mim, tudo que ele falava ali fazia muito sentido. Era uma coisa que, de tudo que eu estudei até hoje, assim, parece que ele pegou tudo e juntou e tá aqui, ó, tá tudo junto e tudo fez sentido, né? E daí, a partir dele, eu descobri que o que ele faz, o que ele falava, é da linha de autoconhecimento do Pathwork, né? Que é um caminho de autoconhecimento, né? E a hora que eu encontrei o Pathwork, eu falei, é isso. Tá aqui o caminho que é para mim, que eu precisava seguir. Então, todo o Instituto Essência, ele foi criado com base no Pathwork. Então, tudo que eu falo, todos os retiros, toda a jornada, todos os cursos online, a base, vamos dizer assim, filosófica é do Pathwork. Então, nasceu a partir, ou seja, só podia nascer o Instituto Essência a partir desse momento que eu saí da empresa, que eu fui para Piracanga, que eu conheci o Prem Baba, que daí eu conheci o Pathwork. Senão não teria acesso. Né? Ou seja, eu precisei dar o passo no escuro, mas quando eu dei o passo no escuro, o universo respondeu. Ai, meu Deus. É sempre assim, meu Deus. Assim. Cara, vai, confia. Tipo assim, tudo tá sincronizado. O universo, se você tá aberto, o universo tá pronto pra te entregar o melhor da vida. Tipo assim, às vezes tu não tá entendendo nada e, cara, uma hora tu vai entender. Dê a volta que dê a volta que dê. Às vezes inosou, mas, cara, vai chegar o momento que tu vai falar assim, caralho, agora eu entendi. Agora eu entendi porque tudo isso aconteceu. E não é coincidência, é sincronismo, é o que é pra ser. Nada foge do nosso caminho, nada. Tudo que é nosso. Nada foge do nosso caminho. E a gente não tá atrasado pra nada. E quando a gente se conecta, eu amo essa coisa de conexão com o universo, assim, com a vida. E é isso, quando a gente sente que além disso aqui, que tem algo, tem alguma coisa, e chamem do que quiserem, cada um acredita no que quiser, seja Deus, Buda, energia, universo, cosmos, elétrons. Tem algo que rege a gente. E que a gente pode se conectar. E essa coisa, que eu não sei se tem tamanho, forma, se pega, se não pega, a gente entra numa conexão com essa coisa e tudo dá certo. As outras coisas perdem sentido. Sabe? É tipo ficar acoplado, assim. Tu sabe que tu tá guiado, que, mano, confia, sabe? Tipo, faz a tua parte, eu sempre falo isso. É uma conta que vai fechar. Faz a tua parte, dá o teu melhor, entrega e confia naquilo que tu acredita. Meu, a conta vai fechar. Vai fechar. E isso não anula que tu vai passar por desafio, que vai passar por perrengue, não anula. Mas é isso, o meu coração tá falando, eu tô sentindo que sim,
E quando a gente tá aberto para isso, para o que o nosso coração tá pulsando e tá falando, essas vozes que não falam, né, que é a nossa intuição, né, aquilo que a gente sente, tá te falando, fala, cara, eu sinto que é ir para esse caminho. Eu sinto que eu tenho que ir para Piracanga. E talvez esse seja, tinha que ser o primeiro passo. E aí para Piracanga, e tudo acontecer. Porque tudo acontece. Porque a gente tá conectado. A gente tá conectado com aquilo que a gente quer. E é de verdade, de desejo genuíno. Porque esses dias eu escutei um astrólogo falando que, assim, eu adoro ele, inclusive, que ele tem uma comunicação muito fluida, assim, muito legal, muito dinâmica. Ele falou assim, eu quero tal coisa. Não, mas assim, tu quer mesmo? Porque tem uma diferença de realmente assim, eu quero. E aquilo que tu quer de verdade. Aquilo que tu quer de verdade, que é latente no teu peito, é aquilo. E aquilo vai vir pra ti. Pode ter certeza. Sim. E eu vejo que um dos grandes problemas, né, que faz a gente se desviar muitas vezes e não encontrar o caminho, enfim, ou não aceitar as coisas como são, né, é a expectativa, né? A gente tem uma idealização do que a vida deveria ser. E controle, né? E controle para atender essa expectativa, né? E quando a gente faz isso, a gente acaba muitas vezes saindo do caminho que é o caminho para nós, né? Então essa ressignificação do que, como a gente falou, né, do que é a vida e do que eu preciso esperar da vida, isso faz com que a gente tire um peso das nossas costas absurdo, né? Isso. Porque muito das dores surgem porque a gente não está encaixado nessa idealização que a gente criou do mundo, do que deveria ser a vida, do que deveria ser as relações, do que deveria ser... Então imagina viver sem expectativa. Eu não espero nada, né? É um passo gigantesco, eu acredito, para se libertar do sofrimento. É se libertar das expectativas, né? Para deixar as coisas serem como elas são. Como elas são, entendendo que tudo que está acontecendo faz parte do processo para minha cura, para minha lapidação. Cara. É isso. Enquanto a gente estiver aqui nesse espaço, nesse plano, esse é o processo, né? O processo vai ser doloroso, né? Então se desapega, né? Tanto que o que nos prende aqui é justamente o apego e a aversão. Sim. Então se desapega das coisas, né? Para que as coisas possam ser como elas são. E aprender a estar em paz durante o processo, né? Eu parei já há muito tempo da minha vida de buscar felicidade. Eu não quero buscar a felicidade, até porque tem um conceito em cima da felicidade que está relacionado a crenças, a essas questões, a essa visão ilusória do que é o mundo, né? Eu sempre falo para as pessoas, busquem estar em paz, né? Porque a paz ela é genuína, é paz, você está em paz, independente do que está acontecendo. Felicidade depende da forma como você enxerga, então a chance de você estar associando alguma coisa à paz de forma errada, com uma visão limitada ou uma visão, né, diminuída do que é a vida, é muito grande. Então foca na paz, estar em paz. Estar em paz e o restante, né, e o que fala muito do yoga, né, o budismo também é da equanimidade, né? Conseguir alcançar um estado de equanimidade. Nem muito feliz, nem muito triste. Estar bem, que eu acho que a equanimidade e a paz elas se conversam muito, né? Estar bem para se permitir viver o processo, seja ele qual for, né? E permitir que a coisa aconteça. Né? E estar em paz é uma das sensações mais gostosas que eu já experimentei. Estar em paz eu não consigo colocar em palavras, assim, qual é a sensação de estar em paz, de quando você... Mas, assim, te falando isso, eu consigo sentir, mas eu não consigo te dizer como que é o sentir em paz, assim, tipo, se eu pudesse definir estar em paz, como que eu acho que é? Definir estar em paz é estar em paz, porque não tem nada parecido como estar em paz. Mas é algo que eu falo, assim, para as pessoas ao meu redor, quando a gente tá trocando uma ideia. Gente, quando você... perceber, observar, entender quão grandioso é estar em paz na sua vida, tu vai olhar para várias coisas e ver assim, cara, isso aqui não vale a pena. Porra, deixa isso aqui pra lá. Meu, vou parar de bater cabeça com isso aqui. A gente vai fazer um grande de um desapego, entendeu? Porque estar em paz é isso, é tirar essas expectativas,
E realmente deixar as coisas se apresentarem, serem como são, e eu acho que não é nenhuma positividade tóxica e nem nada, né, que tem muito disso hoje, mas é de fato, assim, essa conexão com o eu interior, com o eu superior, e que te traz isso, né? Eu tava passando por um momento ali que fazia muito tempo, que foi muito doido pra mim passar por isso, na verdade. Foi recente, agora, uns 2 meses atrás. Eu passei por um processo, fazia muito tempo que eu não vivia um processo. Fazia muito tempo, fazia acho que uns 3 anos, talvez, que eu não vivia um processo. E aí eu passei, recentemente. E aí quando eu percebi que eu falei, ai, não acredito, cara, meu Deus, é um processo que eu tenho que passar. Ai, que ódio! Ai, que ódio! Pô, que merda! Fiquei puta! Não acredito. Eu tava me sentindo estranha, assim, esquisita, meio inconformada. Daí teve um dia que eu entendi, eu falei, cara, entendi, tá acontecendo, tô passando por um processo. E passei esmagada, espremida, e porra, meu, todo dia era tipo, puta merda, cara. Tá aqui, tá acontecendo, né? Pô, vou fazer. O que eu vou fazer? Aí tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu ria do que tava acontecendo. E vivendo, sem escapar daquilo, mas vivendo o processo. E aí eu acho que faz umas 2 semanas atrás, eu tava sentada assim, tinha acabado de acordar, tinha passado um café, tava sentada. Cara, engraçado, assim, porque é como se fosse uma divisão, assim, é como se fosse 2 mundos, é muito doido. E aí eu sentei, assim, eu tava passando um café e liguei o computador pra fazer algumas coisas de trabalho e tal. E aí, de repente, veio uma coisa, assim, me invadiu. E aí eu respirei bem fundo e eu falei, eu tô em paz. Tipo, naquele momento, depois de uns 2 meses sendo Pisoteada. Não, esmagada. Porra, era um rolo compressor passando em cima de ti. E fui vivendo do jeito que era. Tinha dias que eram mais fáceis, mais difíceis, mais, sabe? Que eu chorava, tinha dia que eu ria, tinha dia que eu não lembrava, tinha dia que eu esquecia mais, tinha dia que eu lembrava mais, sabe? Que eu focava menos, que eu lembrava menos do problema, ou que eu lembrava... O problema dava enfoque 100% no meu dia, não conseguia... Teve de tudo nesses 2 meses. E teve o dia que passou. Que foi um dia que eu não tava esperando nada, eu tava só sentada tomando meu café. E, cara, foi um negócio assim, mas foi uma invasão. Tipo, me invadiu assim, eu lembro que eu dei um gole no café, juro por Deus. Eu dei um gole no café, assim, respirei fundo, eu falei, cara, eu tô em paz. Eu falei, tô em paz, eu acho que passou. Aí eu comecei a falar com Deus, eu falei, tá bom, Deus, eu já entendi. Obrigada, tá tudo certo. Aí eu comecei a sorrir e falei, tá tudo certo, Deus, eu confio, tá bom. Tá bom, já passei, vem o que vier, foda-se, agora eu não tô nem aí, sabe, que eu tô em paz. Já consegui, da minha maneira, consegui lidar com o que tinha acontecido. E é isso, e foi uma sensação. E é isso, eu não consigo definir. Mas era uma invasão, foi uma coisa invadida, assim. E depois disso, nossa, eu sorri aquele dia inteiro, eu cantei. E que gostoso, né? Que gostoso que é. Mas sentir isso foi não fugir disso. Porque a dificuldade, né, não está nos problemas em si. A dificuldade está na identificação com os problemas, né? Por isso que eu sempre falo que a meditação é a base de qualquer caminho espiritual, né? A meditação, olhando, né, qual que é a essência da meditação? Aprender a assumir uma posição de observador para os pensamentos e para tudo que está acontecendo. Ou seja, as coisas continuam acontecendo, mas eu consigo estar num lugar onde eu observo o que acontece, né? E a vida é a mesma coisa, né? A vidya, que fala de avidya do Vedanta, do yoga, enfim, é essa identificação nossa, né? Com a forma, com os pensamentos, com as emoções. Isso faz com que a gente esteja mergulhado nesse emaranhado e aí você não sabe mais quem você é. Você é o próprio problema, né? Então, conseguir sair fora e conseguir estar ali vivendo o problema, mas de uma forma onde você pode observar, vai te ajudar muito a conseguir organizar. E é possível estar em paz mesmo dentro do problema, desde que a gente não esteja identificado no problema. Então, por isso eu sempre falo para os alunos do Instituto de Essência, a base é a prática diária. Porque para você sustentar um estado de consciência onde você consegue estar como observador o tempo todo, é muita prática diária. É muita prática diária. É muito orar e vigiar, e orar e vigiar, e orar e vigiar.
porque é muito fácil da gente ser pego, né? De a gente se distrair e o ego assumir o controle. A hora que a gente distrair, o ego assumir o controle, aí, né? O trem sai do trilho, né? Então, né? O quanto tempo a gente consegue ter a nossa alma no controle, né? Dominando ali, e quanto tempo a gente tem o nosso ego dominando. Né? Então, acho que esse olhar, essa autoanálise é importante para entender o quanto eu estou conseguindo jogar o jogo de forma a estar verdadeiramente aprendendo com o que acontece à nossa volta. Né? Eu sempre falo, né? O Instituto Essens, a base são retiros espirituais, né? São 6... existe uma jornada de autotransformação, um programa Essens de transformação pessoal, que são 6 retiros espirituais, que a pessoa faz uma sequência para passar por todo o processo. Né? Legal. Mas eu sempre falo, isso aqui é um treino só. O retiro espiritual verdadeiro é a hora que você cai no mundo. É a hora que você está ali, ó, junto com seu pai, com a sua mãe, que é onde gerou a grande maioria das coisas, a hora que você está no seu trabalho com aquela pessoa que você não gosta, né? Então, a questão é o quanto você consegue estar inserido na prática realmente e estar bem. Só que assim também, se você não treinar, você não vai conseguir. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam, não, mas vai lá no retiro espiritual, depois... Mas você precisa treinar em algum momento, né? Que seja na sua prática diária, seja fazendo um processo imersivo mais profundo. Precisa treinar, precisa se capacitar, você precisa entender a vida como ela funciona. Você precisa jogar o jogo com o manual embaixo do braço, né? Porque se você for na louca, você vai perder. Você vai perder e aí você vai buscar amortecedores na vida para você conseguir lidar com a falta, com o vazio que vai ter dentro de você, daí você vai cair em várias possibilidades de amortecedores, né? O Prembaba fala muito dos amortecedores, né? E o Pathwork também, que são várias formas de amortecer. E tem gente que se amortece, inclusive, com o ego espiritual. Daí entra a questão, por exemplo, do Zen Noção. O que é o Zen Noção? Né? Eu sempre gosto de brincar. Zen Noção, adorei. Zen Noção é aquele que acha que vai viver de luz e não consegue vencer a vida prática. Qual que é a vida prática? Eu preciso me sustentar, eu preciso colocar comida na minha mesa, eu preciso, né, ter um lugar para eu morar, eu preciso ter roupa, não precisa ser de marca, mas eu preciso ter roupa, eu preciso... Então, a pessoa também que acha que a vida é só, né, isso daqui também está errado, está no outro extremo. Assim como que é tão negativo quanto o extremo daquele que acha que a vida é só acumular e vencer aqui. Então, são dois extremos. A gente precisa encontrar o equilíbrio dentro desses extremos, né, para vencer na vida, né, que seria o quê? Satisfazer as necessidades do ego, realmente do que é necessário, né, para que está relacionado a relacionamento, está relacionado à sobrevivência, está relacionado à autoestima. Essas são as necessidades do ego. Satisfaça essas necessidades dentro do que é necessário realmente, para que sobre espaço na vida para a gente olhar para a nossa alma, que daí está relacionado a propósito de vida, está relacionado a servir, a viver a minha essência, né? Mas a grande maioria, qual que é a realidade? 98% é focado nas questões do ego, dessa vida como ela se mostra, né? E sobra ali uns 2% ali para fazer uma meditação às vezes, fazer uma aula de yoga, ler um livro, mas é só um hobby. Isso faz com que a pessoa, né, não viva quem ela é realmente, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui. E o ser espiritual é você viver olhando para sua alma. Você precisa olhar para a alma. Quais são as necessidades dessa alma? O que ela quer? O que ela veio fazer? Teve um combinado quando nós viemos aqui. Né? A gente está cumprindo esse combinado ou não está? Né? E é interessante que, geralmente, a grande maioria, né, tem um porquê disso, enfim, quando chega ali por volta dos 37 a 40 anos, é a hora que a alma vem para nós e bate na nossa porta e fala, e aí? A minha tá chegando. A gente vai fazer o que a gente combinou ou não? É um chamado da alma muito forte nessa idade, mais ou menos, entre 37 e 40 anos, que foi quando eu mudei, quando eu tive minha grande virada. E tanto que o público do Instituto Essens é entre 35 e 45. Esse é o público. É a hora que tem o chamado e a pessoa se vê, uau, e aí, o que eu faço agora? Né? E o Instituto Essens está justamente para isso. É apoiar as pessoas na sua caminhada espiritual, para que elas saibam o que fazer a partir dali. Tem um caminho, um passo a passo, para que elas possam lidar com esse processo, se reorganizar, se reinventar, né? Porque muitas partes precisam morrer, né? Isso é o que o ego teme tanto, né? Essa morte, mas isso precisa morrer para que o novo nasça, né? E para isso precisa ter um caminho para ser trilhado, né? Senão é muito fácil da pessoa desistir. É muito fácil, né?
Então, para isso que nasceu o Instituto Essência. E aí, quando que o Instituto Essência sai do papel? Hum. Tem esse retorno, volta de Piracanga, pensa com a cabeça explodindo, pensando, gente, vou fazer isso aqui acontecer. E aí, quando ele sai do papel? Quando que é feito o primeiro passo, assim? O primeiro passo foi assim, eu pensei, não, daí eu pensei, tá, o que eu vou fazer da minha vida? Daí eu pensei, não, eu quero trabalhar com autoconhecimento. Daí eu falei, não, meditação eu sei, porque eu medito desde os 15 anos. Eu falei, meditação eu sei, né? Então eu vou fazer um retiro de meditação. Começou com um retiro de meditação que se chama Mente Consciente. Justamente por quê? Porque a base de tudo está na consciência. Quanto mais você adquire consciência, né, no sentido de presença, de conseguir perceber as coisas à sua volta, a partir da consciência que começa o processo de lapidação verdadeiramente, né, mais profundo, né? Então tudo começa pela consciência. Então nasceu o primeiro retiro, Mente Consciente. Daí eu conheci o Pathwork, apaixonei pelo caminho de autoconhecimento, daí eu pensei, uau, mas e aí qual que é o próximo? Daí nasceu um retiro, que se chama a Essência do Ser. A Essência do Ser é justamente para trabalhar com as nossas máscaras, as nossas sombras, as nossas crianças feridas, a nossa criança ferida, que são todas as camadas que a gente precisa atravessar, por isso que dói. Porque você vai precisar passar pela sombra, você vai precisar olhar para a dor, para a criança ferida. Então, e a gente precisa passar por essas camadas para que a gente acesse a nossa essência, né? Daí nasceu esse retiro. E aí depois eu falei, não, mas falta mais alguma coisa, né? Qual que é o nosso propósito aqui afinal, né? Eu falei, então vai ter um retiro, propósito maior, que é para entender qual que é o propósito de vida das pessoas, né? E depois veio o retiro gigante interior. Daí dentro disso, o que eu percebi? Existe uma jornada aqui. Existe um caminho. Esses retiros, eles não nasceram conectados, mas eles se conectam entre si. Então, os 2 primeiros retiros, Mente Consciente e Essência do Ser, trabalha todas as questões do nosso ego, e o retiro Propósito Maior, o Gigante Interior, trabalha as questões da nossa alma. Então, é uma forma de trabalhar o ser de forma completa, tanto as questões de ego, quanto as questões de alma. Então, aí é uma forma de apresentar, a pessoa vai experimentar, através dessa jornada, todo o caminho que ela precisa percorrer para que ela consiga se conectar com a sua essência. Por isso que a missão do Instituto Essência é despertar o essencial. Só que para você despertar essa essência, você precisa viver o processo, você precisa passar pelo caminho, né? Não que você vai terminar os 4 retiros e você vai estar pronto, não. Mas camadas já foram ultrapassadas. E aí você segue na vida, agora mais consciente, sabendo, com o manual embaixo do braço, sabendo como viver a vida. Né? Então, nasceu a partir disso, né? E essa foi... até nisso não foi por acaso, né? Essa foi a primeira fase do Instituto Essência, que foi esses 3 anos que eu fiquei dedicado ao Instituto Essência. Então nasceu toda a jornada de autotransformação. E aí, então, daí tu volta de Piracanga, eu sou super curiosa. Isso. Aí tu volta de Piracanga e ele te fala, tá, vou fazer isso aqui acontecer. Isso. Aí tu trabalhou 3 anos, aí tu se totalmente desligado, né, do corporativo. E aí volta de Piracanga e aí se dedica durante 3 anos tirando do papel, porque acredito eu que fazer um retiro não é do dia pra noite. Sim. E tal, né? E aí tu vai ter que fazer toda essa estrutura. E aí, de repente, o Carlos é engenheiro eletricista, daqui a pouco, do nada, o Carlos quer fazer um retiro de meditação. Mas eu conheço o Carlos sendo engenheiro, como que agora o Carlos... E é isso, né? Como que as pessoas vão chegar até você, vão saber que tu tá fazendo isso, como que foi esse processo, assim? Como que tu construiu? E é interessante isso, porque é isso que eu vejo que é o que, né, cada instituto ou cada, né, escola, enfim, tem a sua essência, o seu jeito único de ser, né? Assim como o Instituto Essência tem o seu jeito único de ser. E o jeito único de ser do Instituto Essência, o que é? É uma espiritualidade pé no chão. Por quê? Porque eu sou engenheiro, eu sou racional. Eu não conseguiria trabalhar com alguma coisa muito viajante, né? Para mim é pé no chão, né? Então o Instituto Essência, ele trabalha de forma extremamente profunda a espiritualidade, extremamente profunda, mas com pé no chão. Então ele une a ciência e a espiritualidade de uma forma que faz com que pessoas como eu, né, que têm uma mente racional, consigam viver uma experiência espiritual, entender, sentir a espiritualidade acontecendo realmente de forma prática, mas sem viagem, né, com o pé no chão realmente, né?
Então, e aí eu já fazia retiros, né? Eu participava de muitos retiros, então eu já tinha uma noção do que era um retiro, né? Eu fiz muitos retiros antes de nascer o Instituto Essência. E aí que nasceu, daí eu convidei um amigo meu, depois o outro amigo participou também de um outro retiro, e aí que foi construindo, daí que as coisas foram acontecendo, né? O universo, né? Colocando o chão ali. Sempre. Foi colocando as pessoas que precisavam colocar, né, foi colocando as ferramentas que eu precisava para ter, e paralelo a isso, eu vivendo o meu processo, né? Porque daí eu estava vivendo um processo muito forte né, tinha acabado de tomar pílula, então, meu Deus, quem sou eu, né? Então, conforme eu ia vivendo o meu processo, naturalmente é como se fosse daí liberando algumas coisas, daí, opa, vamos fazer isso aqui então, vamos fazer isso. Quanto mais eu mergulhava no meu processo, mais liberava e ficava claro o que o Instituto Essência precisava fazer. Né? E isso por 3 anos. Né? Nasceu, então, estruturou todo o Instituto Essência, site, redes sociais, os retiros, tinha trabalhos para a empresa também, estava tudo rodando, focado em retiros espirituais principalmente. Né? Daí teve esse momento de pausa, né, onde eu fiquei Instituto Essência e trabalho em empresa, né, que os retiros continuaram, mas de forma bem mais leve. Eu fazia antes 12 retiros por ano. Né? Um por mês. Um por mês. Todo mês tinha retiro. E aí eu diminuí, daí ficou 6 retiros por ano, mais ou menos, né? Até que chegou essa transição de novo, mudou. E eu consigo perceber claramente o outro momento do Instituto Essência agora. Para mim é muito claro, né? Além dos retiros, agora está se estruturando um caminho anterior aos retiros, que é um caminho online, que vão ser cursos online, que é o Programa Essência e Desenvolvimento Espiritual. Ou seja, é pegar realmente as pessoas mais cru, realmente, dentro do autoconhecimento, da espiritualidade, para que elas possam desenvolver, vamos dizer assim, um eu espiritual, que é esse lado entendendo que o mundo não é só trabalhar, e não é só ter família, e não é só ter sucesso, então tem outras coisas, né? Então isso vai ser feito dentro de um programa online, né? Que vão ser 4 cursos online. O primeiro curso, né, o lançamento começa semana que vem, que o nome é Construa o Seu Caminho Espiritual, justamente para isso, para que a pessoa entenda o que é a espiritualidade, quais são as bases, como que eu faço, como que eu estruturo a minha vida espiritual, como que a minha vida espiritual está relacionada à minha vida prática, porque para mim tem muita conexão, como que eu vivo essa espiritualidade na prática, sem precisar ir para o Tibete, na montanha, meditar. Né? Então, se estruturou esse programa Essência de Desenvolvimento Espiritual. Terminando isso, a pessoa entra no programa Essência de Transformação Pessoal, que é todos os retiros, que hoje são 7 retiros. Então, o caminho todo, eu chamo de a jornada da alma, onde você sai de um eu desconectado, né, apegado, que vive no medo, que vive na escassez, que vive, né, que é onde a maioria das pessoas está. Você passa por um processo de despertar de consciência, despertar espiritual, você chega até um eu espiritualizado, até o processo que você chega no eu conectado, que daí é quando você vai estar realmente conectado com a sua essência, você vai entender que você tem um propósito, e você vai estar vivendo esse propósito na sua vida prática. Então é a partir dali onde você se abre para a abundância, para a prosperidade em si. Né? Então hoje o Instituto Essência tem uma solução completa, desde sair daqui do mais desconectado até você se conectar. Né? Então se formou uma grande jornada da alma, né? Que eu entendo que é a missão do Instituto Essência. É para isso que eu nasci. Né? Eu tenho, até me emociono, que é para isso. Né? Não tem, quando eu penso na minha vida, tá, se não for isso, né, qual que é o sentido? Né? Se não for, por quê? Porque essa jornada é a jornada que está me fazendo cada vez mais me conectar com Deus, com aquilo que realmente importa. Né? Então eu penso, tá, se eu não estiver fazendo isso, caminhando para dentro de mim, para essa conexão maior, né, e a partir disso apoiando outras pessoas no caminho, o que pode ser mais importante que isso? Eu não consigo enxergar outra coisa que pode ser mais importante que isso, né? Então, realmente, de novo, né, as coisas vão fazendo sentido a partir do momento que a gente vai se abrindo, né? Que a gente vai se abrindo, Tudo. Que a gente vai se permitindo, que a gente vai vivendo. É uma coisa impressionante. É impressionante. É impressionante como a vida, o universo, Deus estão prontos para entregar o melhor pra gente quando a gente está aberto. E quando a gente dá o passo, porque a gente vai ter que dar o passo. Por quê? Porque a lei básica, né, que é a lei mais linda do universo para mim, é o livre-arbítrio. Você vai sempre ter o livre-arbítrio de fazer o que você quiser da sua vida. Só que daí vem a causa e efeito.
Daí você tem o que você colhe com isso, né? Então nunca, eu imagino assim, né, se fosse desenhar isso, né, Deus, os anjos, enfim, com a mão assim estendida, só esperando você pegar, né? Você vai precisar pegar. A hora que você pegar, aí ele pode te puxar, né? Então o livre-arbítrio sempre vai estar presente, né? Então a pessoa vai, enquanto mais ela entende, eu sempre falo isso, qual que é o sentido da vida para você? Para que a vida existe? Ou você acha que é isso aí, né? E quanto mais a gente entende o sentido, fica mais fácil da gente se permitir viver o processo. Se a gente não entende o sentido, ou se a gente tem uma visão equivocada do sentido da vida, a gente vai tentar, né, ficar preso aos desejos ali para, né, ter os momentos de alegria, né? Daí tem um momento, depois já cai de novo. Depois, mais um momento de alegria, cai de novo. E aí você fica nesse ciclo até, né, como a gente conversou, chegar a um ponto que você cai na cama e você vai ter que se mexer ou... E que bonito, Carlos, quando você fala sobre né, o Instituto ser o teu propósito de vida, assim. É como eu vejo o yoga pra mim, assim. Tipo, foi uma missão, um propósito que foi me dado. Tipo assim, eu tenho certeza... Isso é uma coisa que eu já entendi. Entendeu? E meu coração tá em paz quanto a isso. Eu não sei qual que é o caminho que tá me esperando, o que eu vou percorrer, né? Porque, claro que eu tenho as minhas ideias, os meus objetivos, mas eu também não sei o que o universo tem pra me dar. Mas dou os meus passos, faço o meu melhor, entrego e confio quem tem que confiar, e eu tenho certeza que a conta vai fechar. Ponto. Isso é algo que eu tenho certeza absoluta. Mais cedo, mais tarde, entendeu? E isso pode vir coisas que eu quero, pode vir coisas que eu nem imagino que virão, mas assim, é algo que eu sinto no meu coração. Este caminho é meu. Eu não nasci para fazer outra coisa que não seja essa. E ter esse sentimento de, tipo, esse alinhamento, né? E é isso, e quando a gente vai caminhando, o caminho vai... Caminha, eu amo essa frase, caminha que o caminho abre. Caminha que o caminho abre. Cara, vai dar certo. Sabe? Faz com garra, faz com desejo, dá o teu melhor. E é isso. As coisas vão acontecer pra você. Sabe? Tem essa conexão, assim, e quando a gente tá conectado, a gente sente mesmo. Que a gente é guiado por algo que é muito maior que nós. E eu sempre nas minhas orações, né, para mim é muito claro, eu sempre peço, falo, primeiro, seja feita a sua vontade. Seja qual for, né, que eu passe pelo que precisar passar, não tem problema, seja feita a sua vontade, né. E outra coisa que eu sempre peço é me permita ver, né, me mostra, né, se eu estou no caminho errado, se eu tiver que recomeçar tudo de novo, não tem problema, me mostra, me permita, né, recomeçar. Me permita pegar outro caminho, me permita, não importa, né? Então, as duas questões, né, é no sentido de trabalho da entrega, né? Que realmente eu quero me entregar, né? Eu quero cada vez mais me entregar, eu quero ser, né, um veículo aqui, eu quero, né, poder cada vez mais, né, ser uma expressão do divino aqui na Terra. Eu quero que as minhas falas, que as minhas ações, as minhas atitudes, né, sejam reflexo do que Deus espera de mim. Eu não quero, né, um desejo alto, eu sei, mas, né, eu recebi a oportunidade de estar aqui, vivendo esses 100 anos, porque eu acho que eu vou longe, não vou mais que 80. Meu Deus, que bênção! Ih, eu também quero viver muito. Já estou chegando no meio já. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é viver intensamente o que é essa experiência. Né? Eu não posso, eu não tenho direito, né, de ficar me distraindo aqui. Eu preciso viver a experiência, eu quero viver ela na mais profunda intensidade, custe o que custar. Né? E até tem o Instituto Essência, tem 3 pilares que nasceram desde o começo também, que é o que sustenta toda a jornada e, para mim, sustenta qualquer caminhada espiritual, independente da linha. Né? Acho que é interessante falar isso. O primeiro é autoobservação, né? Que é justamente isso, aprender a você perceber as coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? Porque o retiro já está acontecendo, né? O retiro já está acontecendo aqui, ó. Conforme eu estou falando, isso está mexendo coisas dentro de você, e conforme você fala, mexe coisas dentro de mim. Se eu perceber isso, eu já estou ali, opa, tem uma coisinha aqui por que aqui incomodou? Opa, aqui fez sentido. Que parte que tocou dentro de mim? Se eu estou consciente, eu percebo.
né? E se eu percebo, a partir daí nasce o aprendizado, né? Sim. Então, primeiro, autoobservação. Segundo, autorresponsabilidade, né? No sentido de, independente do que acontecer, o que isso está dizendo sobre mim? Né? Ah, foi uma coisa boa, não foi, gerou uma emoção assim, gerou um pensamento assim, ou assado, minha vida está dessa forma ou daquela, tá. O que isso diz sobre mim? Né? Porque o fora é só um reflexo do que a gente tem dentro, né? Então, a autorresponsabilidade é você trazer para si tudo o que acontece e a partir daí poder entender o que está acontecendo, né? E por último, a entrega, né? A entrega no sentido de, tanto de permitir viver a vida e não resistir à vida, né? As pessoas muitas vezes resistem à vida, é como se estivesse querendo nadar contra, né? Entrega, viva o que a vida está te oferecendo naquele momento, se permita viver aquilo, né? E também entrega no sentido de entender que existe algo maior guiando, né? Como você comentou aí, que existe uma energia maior. Eu não consigo conceber a vida sem conceber a imagem de Deus, né? De algo, de uma energia maior, ou, né, a forma como as pessoas queiram chamar, né? E aprender a se entregar a isso sabendo que nós não somos suficientes. Eu, dentro de mim, da minha vida, eu sei que eu não dou conta sozinho. Eu não dou conta sozinho, eu não sou o suficiente por quem eu sou. Eu preciso acessar essa expressão maior divina que também me habita, que é a minha essência divina, que é a minha centelha, né? Existe o que eu tenho um Espírito Santo dentro de mim, eu preciso aprender a acessar ela. Eu, do ponto de vista de ego sozinho, eu não dou conta, eu não dou conta. Então eu preciso acessar essa energia maior. Então, né, trabalhando esses 3 pilares, que é o que a gente trabalha em toda a jornada, né, nesses 6 retiros que a gente faz, a gente está o tempo todo trabalhando isso, autoobservação, autorresponsabilidade e entrega, para que a partir disso, né, o processo possa vir acontecendo, né? E nosso papo tá acabando, já, passou rapidinho, coisa boa, foi bem gostoso, mas pra gente finalizar, hoje, o Instituto Essência, o que ele entrega? Se você pudesse fazer um resumo para quem está assistindo a gente, o que a pessoa vai encontrar no Instituto Essência? Quais são os produtos que ele entrega? O que é o Instituto Essência, assim, resumidamente? O Instituto Essência entrega um caminho de transformação interior. O objetivo do Instituto Essência é apoiar você na sua caminhada espiritual, ajudar você nesse processo de transformação interior, de despertar de consciência, para que você possa ir subindo o seu nível de consciência, né? Para isso, existe um programa Essência de desenvolvimento espiritual, que são cursos online, né, que seria a porta de entrada, né, para você começar a se organizar em relação à espiritualidade, o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aqui, para que serve minha mente, como gerencio as minhas emoções, como eu domino a minha mente, qual que é o papel da mente e das emoções no processo, enfim. Você faz esse primeira introdução de tudo isso, depois vem o programa Essência de transformação pessoal, que são 6 retiros presenciais, retiros espirituais, que aí é onde você vai entrar no processo de transformação interior, de autotransformação profunda. Aí é onde você vai mergulhar para dentro realmente, né, para que você possa fazer essa lapidação mais profunda, né? E dentro disso forma a jornada da alma, né? Tá. E aí tem as mentorias, que são acompanhamentos em grupo, e depois vão ter mentorias pessoais, mas por enquanto não tem, em grupo, para que você possa sustentar a sua caminhada. Porque você precisa ter sustentação, porque continua, né? Até morrer, né? Então, tem a mentoria para que você possa se sustentar. Então, são cursos online, mentoria e retiros. Legal. Essa é a base do Instituto. E aí, os retiros, que eu agora fiquei curiosa. Os retiros, eles acontecem aqui em Joinville mesmo, em vários lugares, porque são 6, né? Então, tipo, a pessoa que ela faz os 6 sempre? Não. Ela pode fazer uma. Pode fazer... Isso é uma coisa que eu... O Instituto vai entregar 6, mas eu posso fazer 1, 2? Tá. Tanto dos cursos online quanto dos retiros, eles são independentes entre si. Tá. Cada um tem começo, meio e fim. Certo. Então você pode fazer o retiro em qualquer ordem, é claro que tem uma ordem sugerida, mas você pode fazer em qualquer ordem, né? E os cursos também, que eles vão se complementar, eles vão se encaixar, conforme você faz um, você faz outro, isso tem a ver com isso, que tem a ver com isso, então eles se complementam, né? E hoje os retiros são feitos em Campo Alegre, e são feitos também, agora começou esse ano, em Garopaba, na Montanha Encantada. Ai, que legal! Então, é na Montanha Encantada e na Chacarananda, que são 2 centros de yoga, né? Porque é a base do Instituto Essência, a minha, né, construção espiritual sempre foi dentro de yoga, né? E sempre vai ser, é a minha grande filosofia de vida.
Então acontece nesses dois lugares, né? Ano que vem é para acontecer 14 retiros. Eu acho que é o instituto que mais faz retiros em Santa Catarina. É o Olha, Instituto que Essência, legal, né? que legal. Porque a base da transformação, ela é presencial, né? Não Uhum, tem curso online que vai entregar o que o retiro consegue entregar, não tem uhum, como, né? E precisa ser feito em lugares específicos onde a vibração espiritual é muito forte, né? Porque uhum. é um retiro espiritual. Não no sentido de crença religiosa, mas no sentido de acessar esse corpo de sabedoria, de inteligência divina e poder, para que isso apoie, para que isso permita com que a transformação aconteça, né? O papel do Instituto Essência, eu sempre falo, o papel nosso lá é criar as condições para que a pessoa saia da armadura dela, para que ela se abra, para que daí a espiritualidade venha e trabalhe. Então não é eu, quem sou eu? É muito mais, o papel nosso é realmente criar as condições para que a pessoa possa acessar a espiritualidade e aí a coisa acontece de uma forma mágica, assim, que é só experimentando. Que Só massa. experimentando. E como eu digo sempre, que a gente faça essa passagem, né? Que, como você disse, porque eu também acredito nisso, a vida foi nos dada, Uhum. é um presente a gente estar aqui, é um presente a gente estar aqui Né? experienciando a vida e que a gente faça dela uma coisa gostosa, uma coisa com sentido, uma coisa confortável, agradável da gente viver, sabe? É a maior experiência que a gente poderia passar, é estar vivo. Estar vivo para aprender, para evoluir, para passar por o que tiver que passar, sabe? E é isso, assim. Quantas pessoas queriam ter a mesma oportunidade que nós? Estar vivo. Experienciar a vida. Faça Como por ela merecer, né? Faça por merecer. Como ela é. Sabe? Como ela é. Então, assim, que é isso, que a gente caminhe o nosso caminho nessa vida, nessa jornada, nessa experiência terrena, que é estar vivo de forma lúcida, consciente, integral, intensa e vivendo a vida como ela deve ser vivida, com sentido e com propósito. E, pô, acho que a gente vive 100 anos, assim. Vive em paz. Sabendo que está fazendo por merecer. Né? Tomara que sim, é isso aí. Então tá, Carlos, foi uma delícia conversar com você. Muito bom. Gratidão. Muito bom. É isso, gente. Última coisinha só. Pode olhar fixamente lá naquela câmera. Quem quiser te encontrar, Instagram, @, e-mail. Sim, os principais canais é o site, né, institutoessência.com.br, Instagram e YouTube, né, a gente tem lives semanais no Instagram, semanalmente tem vídeos novos no YouTube também, e o WhatsApp, né, que é o 47 991 60 63 92. Né, esses são os principais caminhos, e a última mensagem minha, eu diria, se permita viver uma experiência assim, né, se permita viver um retiro espiritual. Eu não se baseie no que eu estou falando, né? Se permita viver e tire as conclusões. Né? Eu te garanto que você se abrindo para uma experiência como essa, o que você vai encontrar ali é tão grande, e isso vai fazer uma mudança tão grande na sua vida, que você vai ver que, putz, por que eu não vim antes para esse caminho? Né? Mas tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Mas se permita viver a experiência, né? Não fique na teoria, não fique no achismo. Viva a experiência e tire as suas conclusões. É isso. Obrigada! Obrigado.